Vamos lá com o primeiro tempo do Atlético. Amanhã, desafio contra a Pantera na Arena MRV. Estreia na temporada jogando em casa. Cláudio Rezende está chegando. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Alô, Cirilo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Véspera da segunda rodada e da estreia do Galo em casa no Campeonato Mineiro na temporada. E a expectativa muito grande, Cirilo, já que o time tropeçou jogando em Patrocínio no primeiro jogo. Agora, para começar com o pé direito na Arena MRV, com o apoio da massa, com o apoio da torcida e com o time reforçado. O Atlético do Filipão vai ter mais opções para esse jogo de amanhã, jogando em seus domínios. O Hulk já treinou normalmente desde ontem, foi baixa de última hora lá em Patrocínio, já tem esse peso aí enorme o Atlético com a volta do Hulk no comando do ataque. Fez falta, lógico que fez, no jogo de estreia. E além do Hulk, o Filipão não confirmou nada ainda, mas podem pintar sim novidades, pelo menos entre os relacionados. Jogadores que não viajaram a Patrocínio, mas que já estavam treinando com o time, podem não estar 100% fisicamente ainda, mas se a gente analisar o elenco, quase todo mundo não está 100%, o Galo ainda coloca o momento como pré-temporada. O Galo estreou no campeonato, mas a pré-temporada está continuando, não terminou não. E aí o Atlético pode ter sim essas opções. Vou citar aqui Zaratio, Batalha, Mariano, Bruno Fux, até o Gustavo Scarpa tem chance de ser relacionado, viu, Cirilo? Pelo que a gente apurou, não estaria descartada a presença do Scarpa, pelo menos no banco de reservas. O Galo que depois desse jogo vai ter uma semana, né? Depois de pegar o Democrata, tem aí uma semana cheia antes do Clássico, que é o jogo mais aguardado dessa primeira fase do campeonato, contra o Cruzeiro. Então, eu estou projetando um Atlético para amanhã com a volta do Hulk no lugar do Allan Kardec. Logicamente que o Felipão pode fazer alguma outra alteração pontual no time. Por exemplo, aquele jogo ele colocou o Pedrinho para começar. No jogo treino, quem começou foi o Pavon. Mas a base do time tá essa aí, né? E ele não deve mexer muito na espinha dorsal do Atlético, mas citando aí que, como opções, ele ganha gente importante para esse jogo de amanhã contra o Democrata. Boa, Cláudio. Ô, Ale Oliveira, como você enxerga esse momento do Atlético, né? Um começo de temporada, primeiro jogo em condições diferentes do que o Atlético terá amanhã, jogando em casa, no seu estádio, outra situação de gramado também que acabou incomodando muito o Atlético esse jogo de quarta-feira. Mas quanto a time, o Felipão tem como ideia manter uma base, mas já podendo ter aí reforços importantes para esse fim de semana. Como você enxerga esse comecinho de temporada do Atlético, Ale? Tem uma base, tem uma estrutura tática definida, conhece bem o seu elenco, seus jogadores, né? E assim, a expectativa que a gente cria com relação a não só esse time, né, do Atlético, mas ao elenco, é muito grande, né? Muito alta, né? Então, qualquer coisa que seja diferente de vitória e de boas apresentações acaba frustrando um pouco o torcedor e até a nossa análise, né? Mas é evidente que, como todos os clubes, se você pegar os campeonatos estaduais, muitas equipes importantes do Brasil nem estão jogando, para começar. Sim. Tem gente que está fora do país e não está nem jogando. Tem gente que não está jogando nem com o time sub-20, que estava na Copa São Paulo. Estava jogando com a terceira força. E outros que estão sofrendo. O Palmeiras, por exemplo, que é o campeão brasileiro, já empatou no Campeonato Paulista. O São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil, já empatou também. E assim por diante. Então, assim, esse começo é difícil para todo mundo. Para quem está começando um trabalho, para quem está continuando um trabalho. Eu sei que o torcedor não gosta dessa avaliação, mas esses primeiros jogos do Campeonato Estadual, eles servem como fase de preparação. Então, é um amistoso melhorado. Porque você ainda não está com as suas condições físicas ideais. Nesse começo de trabalho, é muito comum a comissão técnica forçar mais essa parte física mesmo, e aí a perna fica pesada. Fora, assim, que a maioria esmagadora dos jogadores estão sem ritmo, né? Então, é natural que você tenha algumas dificuldades, até porque os times que jogam no campeonato estadual, os times menores, eles começam a treinar muito antes. Então, eles já estão num outro estágio. Aí, se você somar isso aí, dificuldade de gramado, algumas ausências, você vai começar a especular com a possibilidade de um resultado que não seja positivo. Mas eu acho que a expectativa é muito grande. Cada jogo você tem que sentir uma evolução. Isso eu acho que tem que ser cobrado. Você tem que evoluir tanto individualmente, né, tecnicamente, fisicamente,
como coletivamente, as peças se reencaixando, né? Entendendo cada vez mais o que tem que ser feito. Então, acho natural que o time não comece a 100%, mas que exista uma evolução gradativa a partir desse segundo jogo. Natália, como você enxerga esses primeiros passos do Atlético aí na temporada? A ideia de jogo do Felipão para esse ano foi encarado como uma vantagem a permanência do Felipão, a permanência do elenco, e aos pouquinhos ele vai adequando a realidade física da turma também, né? Sem dúvidas. Assim, a gente viu um Atlético que tentou jogar lá em Patrocínio da mesma forma como terminou, né, o ano de 2023, um futebol que o Atlético tem mais a posse da bola, tenta dar mais velocidade ao jogo. Isso acabou não acontecendo por causa do gramado mais alto, mas um Atlético também que mostrou as mesmas deficiências de 2023, como a bola aérea, né? Então, o Atlético sofrendo 2 gols dessa forma é algo que precisa ser corrigido e a gente precisa ver uma evolução nesse quesito a partir das próximas rodadas, mas, obviamente, um time que sentiu muita parte física e talvez até por isso seja natural que o Filipão promova mudanças para essa partida dentro de casa e acho que deveria promover também até para dar ao Atlético mais condição e mais qualidade de fazer um jogo de imposição contra o Democrata, que a tendência é que fique bem fechadinho, né, jogando na Arena MRV e vá tentar jogar no contra-ataque. Por exemplo, o Cláudio citou a possibilidade do Zaratio. Dependendo da condição física, né, Cláudio? Quem sabe um Zaratio titular, até na vaga do Edenilson, para você ter 2 volantes ali, mais um com mais característica ofensiva, com mais qualidade no passe, até porque eu não achei que o Edenilson fez um grande jogo lá em Patrocínio, mas ficou, de alguma forma, na média geral. Você ter, por que não, o Pavon, pode ser um cara interessante também, ali para uma jogada de linha de fundo, apesar que a tendência é que o Atlético não tenha tanto espaço. Então, se ele optar de novo pelo Pedrinho, eu acho que por características também se encaixa, mas aos poucos a gente quer ir vendo outros jogadores nesse time e acho que se o Zaratio for relacionado e a história da partida permitir, eu promoveria a entrada, a estreia do Scarpa contra o Democrata e não no Clássico. Primeiro, para você aliviar uma pressão que é completamente desnecessária de você colocar o seu principal reforço estreando em início de temporada contra o seu principal rival. E segundo, para que ele possa ter mais condições de jogo no Clássico, para que ele já tenha mais ritmo, para que no Clássico ele tenha a condição de jogar por mais tempo. Então, se o Scarpa estiver bem fisicamente, eu colocaria ele em campo contra o Democrata ali num segundo tempo, para já ir também ganhando cancha, ganhando ritmo de jogo. Siga, Cláudio. É isso mesmo. Então vamos ver qual vai ser a estratégia do Filipão, se ele leva o Scarpa para ser relacionado ou se o Scarpa vai lá só para assistir ao jogo e aí, lógico, dá aquele aceno para a torcida. O torcedor já vai ficar bem animado, bem entusiasmado de qualquer forma. Ô Cirilo, o Atlético que anunciou a renovação de contrato do Isaac, atacante que subiu agora, né, pro profissional do Atlético, mas estava virando uma novela a situação do Isaac, porque inicialmente o Galo ofereceu um salário para ele no fim do ano passado, né, uma renovação de contrato com base salarial dentro dos parâmetros que o Atlético faz com atletas que sobem da base, mas o empresário dele na época não quis conversa. Começou a procurar clube para ele, até fora do país, foi oferecido em alguns clubes aqui, dentro do nosso país também, dentro do Brasil, chegou a fazer ali um pré-contrato com o Coritiba essa semana, mas ontem se acertou com o Atlético. Pela apuração da Itatiaia, o Atlético não cobriu nenhuma proposta do Coritiba, não. Foi apresentado o plano de carreira para ele. O jogador é atleticano, né? É de Belo Horizonte, é atleticano. A gente está vendo foto no YouTube dele ali assinando contrato ao lado do Rodrigo Caetano. E a gente tem a fala do Isaac aqui na Itatiaia, entrevista aos colegas da Galo TV, se mostrando satisfeito. Depois de muita confusão ali, de muito demora para renovação de contrato, ele permanece no Galo. Então, primeiramente agradecer a Deus. O sentimento é de muita felicidade, né? Tomei essa decisão pessoal. Então, o Atlético é minha segunda casa, expectativa para o futuro muito boa, pelo projeto que o Atlético apresenta para mim. Então, muito feliz mesmo, realizado de estar aqui e trabalhar muito, né, agora para conseguir minhas oportunidades. Se Deus quiser, só alegria daqui para frente. Valeu, tá aí o Isaac, então, inclusive o Savinho tava brincando com ele, né? O Savinho tá brilhando lá na Europa, jogou com ele no Atlético.
conhece o Isaac, falou, não, renova logo aí, fica no Galo mesmo. E o Isaac, corrigindo aqui, não é de Belo Horizonte, ela é de Minas, ela é de Valadares, inclusive a terra do time adversário do Galo amanhã no Campeonato Mineiro. E, Cirilo, a gente tem aqui uma informação que o Atlético esteve muito próximo de contratar um atacante, tá voltando pro futebol brasileiro. Igor Jesus, 22 anos, tá indo pro Botafogo. A informação que tem, né, que o Botafogo tá acertando com ele. Ele tava no Al-Ahly, tava jogando lá nos Emirados Árabes. Ele foi revelado pelo Coritiba, lá em 2020. Se deu bem no Coritiba, foi muito jovem para o Al-Ahly e o Botafogo tá trazendo, pagando 50% a mais do que o Atlético ofereceu. Então, não deu pro Galo competir. O mercado está realmente muito inflacionado. A apuração da Itatiaia é que o Galo iria trazer esse jogador sem custos. Poderia ser até no meio do ano, mas já estava com aquele contrato engatilhado. Mas o Botafogo chegou, né? O homem lá tá gastando, né? Por conta, né? O John Textor. Tá sobrando Tá lá. trazendo. E aí, mais um jogador. A gente já veio falando aqui do Marcos Leonardo, que o Galo tentou. O Galo procurou outros nomes. Chegou a ficar muito próximo de um ou outro ali, mas a mesma coisa com o Igor Jesus, não deu certo. O Galo ainda tenta o Luiz Henrique, né? Que foi do Botafogo também. Essa negociação pode acontecer, sim, o Galo ainda naqueles trâmites com o Olympique de Marseille da França. E aí a gente vai continuar acompanhando. Cirilo, daqui a pouquinho eu volto com algumas alterações aí de jogos do Galo no Campeonato Mineiro e também mais do time que pega o Democrata amanhã na Arena MRV. Combinado, Cláudio. Cláudio Rezende tá de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. A gente falava no primeiro tempo do Atlético de algumas mudanças na tabela do Campeonato Mineiro, até para o torcedor não ficar muito confuso, né? Depois do Clássico, tem esse jogo amanhã contra o Democrata. Depois tem o Clássico no sábado que vem, daqui a uma semana. Tem Atlético e Cruzeiro, jogo 7h30 da noite na Arena MRV. Aí o Atlético jogaria no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro. O jogo foi alterado já há alguns dias. O Galo joga na quinta-feira anterior, dia 8, contra o Atlético. O Atlético hoje estará em campo, né, pelo Campeonato Mineiro. A Itatiaia transmite o Cruzeiro contra o Atlético. Esse jogo do Galo vai ser lá em São João del Rei. Inclusive, a diretoria do Galo não se mostra muito preocupada com relação a gramado para esse jogo, porque normalmente o gramado da arena do Atlético é boa, né? A grama é boa, o gramado sempre em boas condições. Então, teve esse jogo. Aí depois o Atlético jogaria na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, né? Depois do Carnaval. Só que ontem a Federação Mineira de Futebol alterou esse jogo. Então, Galo e Tombense, anteriormente seria no dia 15 de fevereiro, vai para o dia 14, quarta-feira de cinzas, às 8 horas da noite na Arena MRV. Esse jogo, portanto, da quinta rodada. E na sexta rodada, o Galo vai jogar em Brasília, no Mané Garrincha, já trouxemos na Itatiaia, duelo Itabirito e Atlético. Esse jogo seria no dia 18, um domingo, 18 de fevereiro, domingo às 6h30. Pode riscar aí, não é domingo 18 mais não, vai ser no sábado, dia 17, 4h30 da tarde, lá mantido no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, torcedor do Atlético de Brasília, de região, né, quem vai para esse jogo, então, não mais no domingo, no sábado, 4h30 da tarde. E os ingressos para essa partida de Brasília, eles começam a ser vendidos a partir de segunda-feira. Então, todo torcedor do Galo já fica de olho aí para essa partida do Galo na capital federal desse Campeonato Mineiro. Ô Cirilo, a programação do Galo então é a seguinte: terminou o treinamento, os jogadores agora vão para concentração, né? Tem concentração para o jogo e amanhã, 4 horas da tarde, Galo e Democrata. O Atlético não é derrotado pelo Democrata Pantera em Belo Horizonte há quase 30 anos. O último jogo foi em 94, que o Democrata veio aqui e ganhou do Galo. Como estamos em 2024, se o Galo não perder esse jogo, vai completar mesmo 30 anos de tabu. É o que o torcedor do Galo quer e é o que o torcedor da Pantera se agarra, né, para esse jogo, Cirilo, já que o Atlético perdeu na primeira, a turma pode aí tentar beliscar na segunda rodada amanhã, o Galo em campo com a transmissão do Caixa na Itatiaia. Cláudio Rezende, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Olha só.
Cláudio Rezende, Atlético. Vamos lá, ainda ingressos à venda para esse jogo contra o Democrata a partir de R$30. E o Atlético continua também com a venda de pacotes do Campeonato Mineiro a partir de R$200 e para a temporada a partir de R$1.500 todos os jogos do ano, menos a final da Libertadores, se o Galo estiver lá, porque é em jogo em campo neutro. Amanhã, com a volta de Hulk e com presença de mais jogadores, mais opções para o técnico Felipão, Galo e Democrata, Cirilo.